bom dia, minha gente do nono ano. Vamos lá, mais uma aula de arte. Estou aqui com Késia no estúdio, fazendo a tradução para Libras, e com a minha coleguinha, né, Gine. Fala aí, Gine. Oi, pessoal, minha gente, hoje tá uma delícia. Entrem, assistam, comentem, tirem todas as dúvidas, porque estamos no nosso momento de contemporaneidade, pós-contemporaneidade, estamos arrojadas aqui para vocês. É isso aí, a gente vai falar, né, Gine, de Isso. teatro, e a gente vai falar do teatro do século XX. O título da aula está bem grande, então vamos reduzir, né? Vamos falar do teatro do século XX, das formas teatrais, né, que é um teatro bem híbrido, né, um teatro que já vai misturando, se misturando, né, saindo um pouco do quadrado dele, né, misturando com outras formas de arte. Então está bem interessante essa aula. Uma flor, ainda que sem jeito, irrompe o asfalto, ilude a polícia. Faça completo silêncio. Paralisem os negócios! Eu garanto que uma flor nasceu. As suas pétalas não se percebem. Seu nome não está nos livros. É feia. Mas é realmente uma flor. O meu asfalto. O tédio. O nojo. E o ódio. Legal, né? Essa leitura de imagem, como diz Gine. Maravilhoso. Isso aí é o quê? Você saberia classificar? Hum, Isso é uma performance, sim. né? Esse artista, ele é um multiartista e ele fez essa performance com uma leitura dramática. Ele não está com o texto na mão, mas é tipo uma leitura dramática. Isso é a abertura de um show de música. Vê que interessante, Maravilhoso. né? Como a arte está se misturando, né? Exatamente, é uma característica da nossa pós, pós-contemporaneidade, eu diria, porque a pós-modernidade, né, meados de 60, né, ela teve o quê na dramaturgia? Ela jogou fora aquela coisa burguesa e trouxe a inovação. E agora veio o quê? Novas linguagens Novas junto com a linguagens. tecnologia. Exatamente. Enfim, É esse mundo que a gente vive, né? Um mundo que tem o tempo compactado, né? O mundo da velocidade, o mundo tecnológico, né? Então, tudo isso tem feito com que a gente repense a nossa vida, a nossa visão de mundo, a nossa relação entre nós mesmos, né? Com o mundo do trabalho, com tudo. Então, a arte, ela tem que estar também, né? Ela inserida, porque tudo inserida dentro desse contexto. tudo modificou, né? As relações interpessoais. O novo relacionamento que a gente tem com o quê? Com a vida digital. Gente, tudo isso tinha que ser colocado em algum lugar. Tinha que estar também a arte inserida dentro desse contexto. Exato. Gente, a gente vai falar de teatro do século XX, mas eu quis só fazer uma revisão bem rápida, a gente vai só relembrar que para a gente entender mesmo essa arte do século XX, a gente precisa não perder, né, a nossa base. Então, a gente vai tratar dessa arte pensando um pouco nos elementos do teatro. Vocês lembram dos elementos do teatro? São três. Quem lembra? Estão lembrados? Pensa aí. Então, são três elementos. Quais são eles? O texto, né? A gente viu que não existe teatro sem texto, né? O texto não precisa necessariamente ser verbalizado, mas ele existe, tá? Tem que ter um texto, tem que ter uma história, tem que ter alguma coisa que aconteça ali. Tem que ter público, sem público não existe arte, não só o teatro, nenhuma forma de arte existe sem o público, né? Se um artista produziu arte e ele nunca mostrar, ela não existe. Não existe. Não é? Mesmo que ela esteja lá, mas ela não existe. Porque o público é que vai dar à arte a presença, né? A existência. E o ator ou atriz, né? Que é quem atua
atua é quem faz com essa tríade aí, esse tripé é a base do teatro, seja ele teatro grego, seja teatro medieval, seja teatro moderno, contemporâneo, pós-contemporâneo, sem esses 3 elementos não existe nenhuma forma de teatro. Então, só para a gente entender. Aí a gente vai para o século XX, tá? Porque a gente precisa também trabalhar isso. Então, o século XX foi um período da história da humanidade, a gente já viu essa aula, é só para a gente relembrar, onde houve uma grande revolução, né, em todos os aspectos da vida, principalmente do lado da tecnologia, nos aspectos políticos, né, tecnológicos, que mudou a estrutura da humanidade como um todo, a forma como a gente se relaciona, essa questão do consumo, né, muito presente, mudanças no mundo do trabalho, e a arte também sofreu todas essas influências, né, dessa sociedade muito em ebulição, num século que foi muito rápido, porque teve tanta coisa acontecendo que a gente não teve nem tempo de digerir direito, né? Então, é isso aí. O século XX teve grandes mudanças na forma de atuação, né, dos artistas e da produção teatral, nos temas, na estruturação, na linguagem, né, artística como um todo e no teatro, e a relação, até as relações de trabalho dentro do teatro foram alteradas no século XX. Por conta disso, surgiram novas formas teatrais, né, que se impuseram, né, gente? Aí a gente está vendo a gente compilou, minha gente, em 3 desses 3, porque eles foram muito fortes. Mas existiram muitos outros, como o Teatro do Absurdo, o Teatro da Crueldade. O Teatro da Crueldade, né? Samuel Beckett, minha gente, é muita coisa. Que exatamente veio colocar o fragmentário, né? Que é uma das características principais. O expressionismo no teatro. Teve várias outras formas, tá, gente? A gente teve que fazer uma redução, porque a aula só tem 30 minutos, a gente não teria como falar de tanta coisa. Exato. Então, a gente fez essa escolha aí. A gente vai começar a falar um pouquinho rapidamente sobre esses 3, e depois a gente vai entrar para as formas híbridas do teatro, né, e da arte, digamos assim, não do teatro, mas da arte, porque o teatro vai estar misturado, né, com outras formas de arte, e aí a gente vai ser a sequência da nossa aula de hoje. Então, vamos começando aí, né, com essas 3, só para, na verdade, é uma introdução, né? Então, a gente está vendo aí o teatro pós-dramático, o teatro épico e o teatro contemporâneo. A gente já fez uma aula sobre o teatro pós-dramático e fez também sobre o teatro épico. Então, esse QR Code aí, que vocês estão vendo, ele vai levar vocês para a aula sobre o teatro épico. Então, nem vou falar sobre ele, né, porque, de certa forma, ele está relacionado com o teatro pós-dramático também. Então, quem não assistiu essa aula, aciona aí pelo QR Code. Vai lá, assiste, que é uma aula bem legal, né, gente? Foi uma das melhores aulas que a gente fez aqui na escola. A gente curte muito essa aula. E ela é bem completa, assim, a gente tratou só do teatro épico nessa aula, então a gente foi mesmo na história do Brecht, né, que foi o criador do teatro épico, a gente contextualizou bastante, então é uma aula bem legal. Porque, na verdade, ele deixou muito para a nossa... para o teatro pós-dramático, para o contemporâneo, para todos esses movimentos que chegaram, né, na pós-modernidade até agora na pós-contemporaneidade. Ele foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Ele foi um divisor de águas, o Brecht com o teatro épico, então vale a pena assistir essa aula, por isso eu não vou tratar dela hoje, a gente vai falar um pouco do pós-dramático e do contemporâneo. Vamos seguindo? Então, começando aí com o pós-dramático, vocês têm aí o texto de um dos criadores, né, o principal teórico, que é o Hans Liermann. Ele diz o seguinte: é possível entender o teatro pós-dramático como uma tentativa de conceitualizar a arte, no sentido de propor não uma representação, mas uma experiência do real, tempo, espaço e corpo, que visa ser imediata. Teatro conceitual, a imediatidade de toda e uma experiência compartilhada por artistas e público, se encontra no centro da arte performática.
Vê que interessante, né? Então, ele fala aí que é uma experiência, é uma vivência que o público vai compartilhar com os atores. Ou seja, uma nova possibilidade de comunicação. Exatamente. E ele quebra, né, com a rigidez do teatro, quando há, né, essa mistura aí, né, da arte, valorizando a performance, né, valorizando a interação com o público também. Vocês estão vendo aí uma imagem de teatro pós-dramático, onde ele vai utilizar objetos, onde ele vai utilizar imagens, onde vai utilizar também elementos tecnológicos. É um teatro que quer criar esse vínculo com o público, com as experiências vividas, né, pelo público. Então, é bem interessante. E a fragmentação, por quê? Porque a nossa nova realidade, ela é fragmentária, Exatamente. Né? Ela é fragmentada. Então, ele é um teatro o que é essa fragmentação? Pode ser, por exemplo, partes soltas de histórias distintas, Isso. que o público vai fazer a conexão. É verdade. Né? Vai ter um tipo de conexão para mim, pode ter outra para outro espectador. Exato. Né? Também vai ser híbrida, porque ela vai se misturar, como vocês estão vendo ainda essa imagem. Né? A atriz, ela está contracenando com um vídeo. Verdade, né? é. Ela está tentando ali Ela dar inserir voz a um o cavalo texto, que é né? holográfico. Na verdade, ele parece uma holografia. Eu acho que é uma Parece holografia. Acho que não é nem um vídeo, é uma holografia. Né? Então, ela vai utilizar aí todos esses recursos tecnológicos, né? Pode estar presente. Não é obrigatório, tá, gente? Há uma liberdade muito grande, né, Gini? Isso. Joga só na tela para os meninos verem com mais atenção. Vê. Olha só. É bem interessante. Muito. Aí ela interagindo com uma holografia de um animal, né? É uma coisa muito diferente, Como né? se ela estivesse entrevistando esse animal. Isso, parece que ela está... Exatamente, né? O que é que ele poderia falar, né? Isso. Será que essa fala está posta? Isso é só uma imagem? A gente não tem esse vídeo, infelizmente, eu não consegui esse vídeo, eu pesquisei, mas não consegui, só consegui a imagem. Então, assim, dá panos até para a gente pensar, né? Sim. Nessa experiência vivida ali, naquele momento, como é que o público interagia? Né? Quem é que respondia? Pois Havia uma é. gravação para a voz do cavalo ou era uma voz que era feita pelo público? Porque no teatro pós-dramático há intervenção, né? Sim. Né, Gini? Há uma interação entre os atores e o público. E o público, isso Aqui mesmo. também vocês estão vendo uma outra situação, né? Aí os atores atuando junto com uma quantidade enorme de objetos, de cena, né? Que lembram um ferro velho, né? Tem toda uma interação aí também. E há como um mosaico, né? No teatro pós-dramático, como eu disse, as histórias podem não ter começo, meio e fim nessa ordem, podem ser pequenas vivências, isso. pensamentos. Então, ele vai valorizar muito a performance, né, do Exato. artista, do ator e a interação com o público. E essa interação é que vai gerar em você um sentimento, e pode não ser o mesmo sentimento que gerou em mim, pode não ser o mesmo que gerou em você. Né? Isso. E ele vai buscar não só a emoção, mas também um criticismo, né? Uma busca de entendimento da realidade, principalmente aí na Esteira de Brecht, a quebra da chamada quarta parede, né? E que é também a desconstrução da ideia do teatro como algo diferente da vida, como, né? Ele quer que haja essa criticidade, que o público seja crítico do que está vendo, como teatro e como vivência E como também. vivência. Né? Inclusive, chegou ao cinema essa quebra de quarta parede. Por quê? Porque o público virou personagem. Eu posso dizer o que eu sinto a partir do momento que, na performance, o personagem vem a mim, o ator vem a mim e pede a minha comunicação, aquilo que eu estou sentindo, ou a minha indignação, que seja posta. Aí ele vai e usa aquilo para o texto ou para a performance. Muito interessante. Muito interessante. Aí outra, olha só que interessante vamos dar uma olhada aí. Vocês estão vendo que há na cena muito barro. Isso. Né? Muito barro e os móveis estão soterrados aí, né? Vê que interessante. O que isso pode trazer para a gente, né? Né? Isso é possível? Essa realidade é possível? Sim, mas não desta forma.
Aí ele colocou literalmente, mas o que isso quer dizer? Não, e eu estou colocando... Pessoas que se enterram. O que é que ele... exatamente, porque numa situação real onde tivesse tanto barro, não estaria tudo tão organizado assim. Isso. Né? Então, há aí elementos para a gente pensar o subjetivo, né? O simbólico. Então, todos esses elementos eles estão presentes nessa forma de teatro. Vê que rico. E aí a gente vai agora falar um pouquinho do contemporâneo. Muito Veja, bom o também. teatro pós-dramático, ele de certa forma também é contemporâneo. Sim. Não é, Gine? Mas o teatro chamado teatro contemporâneo, minha gente, não é só porque é o teatro do nosso tempo. Porque a palavra contemporâneo quer dizer aquilo que está ao mesmo tempo, está vivendo junto. Na verdade, essa palavra ela é uma nomenclatura que vai nomear uma forma de fazer teatro que vai se diferir um pouco, né, de outras formas de teatro que estão na mesma época. Exato. Né, que são da nossa época. Ou seja, ele é uma vertente do teatro, assim como o expressionismo, Isso. teatro contemporâneo. Foi chamado assim, Tem mas características Isso, próprias, né? exatamente. Vocês estão vendo aí na imagem, que eu coloquei de abertura, né? A gente está vendo poucos elementos de cena. O teatro contemporâneo, o pós-dramático e o teatro épico. Por que eu trouxe aqueles 3 elementos básicos do teatro? Justamente porque esse teatro contemporâneo ele vai focar justamente nesses 3 elementos. Exato. Né? Que o teatro italiano, né? O teatro que vem já de uma tradição, que foi se estruturando com a quarta parede, ele vai valorizar muito os elementos secundários do teatro, como figurino, sonoplastia, cenário, maquiagem. Às vezes a própria maquiagem é o cenário, ou seja, diz aonde você está, quem você é. Exatamente, né? para criar aquela imersão do público no teatro. Isso. O teatro épico e o teatro contemporâneo, pós-dramático, ele quer justamente quebrar essa parede, quer essa junção do público. Por isso, ele elimina esses outros elementos do teatro, né, cenário, figurino, maquiagem, para que haja uma imersão para maior. que o público possa criar suas próprias experiências de vivências no teatro junto com os atores e com o texto em cena. Exato. Né? E fazer parte da construção do texto também. Então, os elementos básicos do teatro, eles são mais fortes no teatro contemporâneo. Tá? Esse teatro, vamos ver um pouquinho, depois a gente Enquanto fala ele mais. dançava, seus amigos chegaram de carro na sua casa, todos suspeitos, como ele. Por causa da dança, não foi possível ouvir quando eles entraram na sua casa. Por causa da dança, não foi possível ouvir quando um deles começou a gritar e cortou as pernas dos dançarinos que dançavam no peito da sua mulher. Em cada homem há 2 que dançam, o direito e o esquerdo. Um dançarino, o direito, o outro, o esquerdo. 2 dançarinos de ar, 2 pulmões, o pulmão direito e o esquerdo. Em cada homem há 2 que dançam, o pulmão direito e o esquerdo. Os pulmões dançam e o homem recebe o oxigênio. Se você pegar uma pá e bater no peito de um homem, na altura dos pulmões... Esse texto é muito louco. Fragmentário, extremamente absurdo. Não é? Por isso é que o teatro do absurdo ele deixa nesse teatro contemporâneo muito de seus elementos. Exatamente. Elementos Então, do a influência absurdo. forte do teatro do absurdo, Isso. do teatro contemporâneo. É muito interessante. Adoro. Ele começa falando de uma história de que chega em casa, que não sei o quê, e depois ele volta-se para dentro do homem, né? Em cada homem há 2 que dançam. O pulmão direito e o pulmão esquerdo. Eu achei isso muito interessante. Né? E aí a gente dá margem para a gente pensar muitas outras coisas. Minha gente, né? são pensamentos tão nossos. A gente às vezes chega em casa, meu Deus, quanto prato para lavar? Meu Deus, mas minhas costas estão doendo tanto, hoje o dia foi tão cheio. Meu Deus, eu preciso de um cafezinho antes para relaxar. E você está entendendo que é exatamente as tantas facetas, né? facetas do ser humano. Do ser humano. Em cena. É bem interessante esse texto. É uma pena que a gente não pode mostrar muito,
né? Porque a gente não tem tempo, aqui a aula não é, né, para a gente assistir vídeos, esses vídeos eles são ilustrativos, para a gente entender um exato. pouco. Mas Aí vocês podem procurar, né, Exatamente, vocês Vilma? podem pesquisar. Pesquisar. Tem muita coisa nas plataformas de vídeo, na internet, sobre todas as formas teatrais, coisas incríveis, Vamos belíssimas. procurar agora, sim, dentro do nosso assunto, vamos procurar estudar através disso, né? Não é só Exatamente. assistir por assistir, estudar. Estudar. Aí nessa leitura a gente vê que o ator está em cena, é um monólogo, e se chama monólogo quando o ator está sozinho, é ele e o texto e o público, né? E aí vocês veem que não tem cenário nenhum, a cortina está atrás dele, né? Geralmente o teatro contemporâneo explora muito o ator, né? Tira tudo, a influência de Grotowski, a gente já viu isso, a gente tem essa aula, tá lá no nosso repositório, vocês podem pesquisar as aulas de teatro, a gente já falou dos autores, né? Do teatro, acho que na aula do teatro épico, se não me engano, a gente fala sobre fala do Grotowski, Stanislavski, né? Que são pensadores do teatro, né? E que botaram em prática a sua didática. Que possibilitaram o teatro contemporâneo acontecer. Isso. Stanislavski no século XIX, né, já no final do século XIX, mas ainda século XIX, o Grotowski no século XX, tá? E depois o Brecht também, todos eles tiveram uma influência muito importante Você na formação sabia, desse teatro. que quem deu o pontapé para essa contemporaneidade foi a peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues? No Brasil, exatamente. Aham. 1948, se eu não me engano. Isso. né? Que o cenário ele fez 3 níveis, que são os níveis do ser humano: real, imaginário e psicológico. E o cenário, né, que foi feito, neste momento eu não lembro o nome dele, é um nome estrangeiro, que eu estudei a vida inteira, minha vida acadêmica inteira, e neste momento eu esqueci. Depois você lembra. E que realmente foi um marco na cenografia para a contemporaneidade, e exemplo para o teatro contemporâneo, né? E, enfim, foi o início, né? Aquele marco gostoso, Bem maravilhoso. interessante do nosso Nelson Rodrigues, pernambucano. Nosso, pernambucano. Sempre Pernambuco arrasando. Bora lá, gente, vamos seguir, que a gente tem muito conteúdo para ver. Vamos. Aí mais um pouquinho de teatro contemporâneo, né? Aí vocês estão vendo também essa influência do hibridismo, a projeção de imagens, né? Vocês estão vendo os atores aqui com a luz, onde eles estão, tá só a silhueta deles, e o cenário ali com imagens projetadas, né, de pessoas deitadas em colchões ali, além de um casarão. Isso lembra muito a ideia de um asilo, né? É de um um hospício. asilo, algo Eu acho que o lúgubre, tema, né? o tema deve ser uma discussão sobre essa questão, Isso. né? Bem interessante aí. Muito. O teatro do nosso tempo compreende e se utiliza dos elementos do teatro convencional e de toda a história do teatro de forma mais conceitual. É um teatro mais livre, que dialoga com outras linguagens. No teatro contemporâneo é possível a interação com o público e o improviso, bem como o uso das novas tecnologias. Então, isso são elementos aí, né, que definem um pouco do que é o teatro contemporâneo. Vamos ver mais? O teatro contemporâneo, por fim, redimensiona o lugar de cada participante, quando ele desconsidera as ilusões e os truques cênicos, pois entende que a plateia tem a consciência do que é um espetáculo e não precisa ter a ilusão de uma encenação naturalista. O espaço cênico também é ressignificado, se utilizando de outros lugares que possibilitem mais imersão e envolvimento. No teatro atual, a metalinguagem é quase sempre presente. Então, a metalinguagem, eu já falei, eu acho que a gente já falou sobre Já isso em explicou outras um pouquinho, aulas. né, sobre isso. Né? A metalinguagem é quando uma linguagem fala de si mesma. De si mesma, Quando é. uma música fala de música, quando o teatro fala de teatro, né? Isso. Quando o cinema fala de cinema, quando um livro fala de livro. De livros. Então, a gente está aí utilizando Por isso essa questão a metalinguagem. metalinguagem. Tá?
Bom, aí vocês viram, né, uma peça onde tem toda uma parafernália aí, né, de objetos, né, e o ator ali no meio interagindo com tudo isso, uma música muito forte. Então, isso é bem típico também. Isso pode ocorrer no teatro contemporâneo, porque ele vai permitir ao público a a vivência, a experiência e a intervenção, e a leitura e a interpretação daquilo que ele vê. Né? Então, ele é uma coisa que você sente mais, inclusive tem vezes que você sente na pele isso, um calor, bota uma lâmpada mais em cima, é bem real. Aqui vocês estão vendo nessa imagem, a gente vai falar um pouquinho dos elementos do teatro, os elementos complementares. A gente falou no início, né? A gente já teve, lembrando a vocês que a gente já teve essa aula de elementos do teatro, né? Vocês podem procurar no repositório essa aula, a gente tem uma aula só sobre isso, onde a gente dissecou todos os elementos. Aqui eu quero mostrar os elementos complementares do teatro na arte contemporânea. Então, o palco, por exemplo, o espaço cênico, que é um dos elementos do teatro, na arte contemporânea pode ser qualquer lugar, pode ser um palco, pode ser um altar, pode ser uma sala, pode ser um tablado, pode ser a rua, e pode ser lugares inusitados, um hospital, um cemitério, um hospício, sabe? Qualquer lugar onde que seja interessante para criar o envolvimento. Né? Outro elemento, o cenário. O cenário, ele pode ser móvel, ele pode ser um cenário móvel que vai se construindo dentro da cena. Ele pode nem existir, né, inexistente. Ele pode ser um cenário virtual, como uma projeção, e ele pode ser um cenário híbrido, que vai ter um pouco de tudo. Vai ter um pouco do virtual e um pouco, né, do cenário tridimensional, normal, como a gente conhece. Outra coisa, o figurino. O figurino pode ser um figurino comum, né, roupa do dia a dia. Pode não existir figurino, os atores estarem, por exemplo, vestidos com a roupa preta, neutro. Né? Ele pode ter adereços variados, máscaras, acessórios, e podem não ter nada. Nudez. Como assim, professora? Uhum. É bem comum, viu, gente? Em peças de teatro contemporâneo, os atores estarem sem roupa em cena. Isso acontece bastante. Mas não necessariamente isso tem a ver com erotismo. Isso. A gente precisa pensar um pouco sobre isso, desconstruir essa ideia de que o corpo nu necessariamente está relacionado com o erotismo. Não. Na arte, a nudez tem outros significados. A nudez na arte, ela pode, por exemplo, querer passar a ideia de vulnerabilidade. Isso. Não é? A nudez pode querer passar a ideia de pobreza, de ligação miséria. Com a natureza. Exatamente, de ligação com a natureza. Pode ter vários significados, tá? A gente precisa repensar essa ideia de que o corpo nu é um corpo sexualizado. Não. Não é todas as vezes que as pessoas se despem que elas estão propensas ao sexo. A gente tem que desconstruir essa ideia do erotismo ligado à nudez, tá bom? Isso é uma forma que a gente precisa pensar. Vocês, né, já estão aí perto do ensino médio, vão discutir mais questões relacionadas à arte. A arte contemporânea traz bastante essa questão. Então, vamos seguindo. Aí, vamos terminando aí a parte da arte do teatro contemporâneo. E a gente agora vai falar sobre as tendências atuais, né, outras formas teatrais que surgiram também no século XX, tá? Em anos recentes, alguns dramaturgos ainda se destacam, mas o eixo criador desloca-se para os grupos. Então, a partir né, já no final do século XX, essa experiência de grupo de teatro, ela ficou mais forte, né? Na verdade, isso é uma volta, né? Porque isso era muito forte na Idade Média, no teatro medieval, né? As trupes. As trupes eram, né, famílias, praticamente. Exatamente. E isso retomou na década de 80, as experiências dos grupos fundados, né? Entre as décadas de 70 e 90 do século XX,
tem em comum a eliminação da divisão tradicional entre o palco e a plateia, além da substituição do texto de um autor único por uma criação coletiva. Isso é bem do século XX, né? A ideia da criação coletiva, incluindo a intervenção do público. O que possibilita, né, a questão da fragmentação. Exatamente. Além da participação do espectador, né, na elaboração do espetáculo, a figura do diretor torna-se mais decisiva do que a do autor. Então, o diretor do teatro, ele começa a ter uma importância grande, porque você pode pegar um texto tradicional, né? E pela visão do diretor e desse grupo, dessa coletividade, dessa criação coletiva, você pode, a partir daí, dar uma nova visão. Você pode pegar, por exemplo, uma peça bem tradicional, bem conhecida como Romeu e Julieta. Isso. Né? Você pega uma peça, Romeu e Julieta, que é de um autor lá do século XVI, do Shakespeare, né, um dos maiores nomes do teatro mundial, e você pode criar a ela uma roupagem mais contemporânea, né? Colocar elementos de cena, fazer o hibridismo, né? Fazer projeção, trazer para a realidade, né, dos dias de hoje. Então, essa figura do autor, do diretor, junto com o coletivo, tornou-se muito forte a partir do século XX, né, que vai além da figura do autor, que no passado era mais forte. Né? Se pensava mais no autor, em Shakespeare. Vamos ver Hamlet. Então é Shakespeare. Agora não é mais, vamos ver Hamlet, Shakespeare. A gente vai ver Hamlet do diretor tal. É isso aí. Né? Porque já é uma nova versão. Então, bora lá. Uma vertente interessante que surgiu, né, isso já no século XX, é a leitura dramática. Adoro, bem eu acho maravilhoso, né, muito interessante. Porque a leitura dramática era uma atividade teatral que era parte da estrutura do teatro. E aí virou uma atividade teatral, né, mostrada ao público. Isso. Gente, a gente vai falar disso na próxima aula, tá? Nossa aula vai ficando por aqui hoje. Vamos nos despedir, Gine? Gente, foi fantástico e vai ter mais. Espero vocês na próxima aula. Um beijo enorme. Tchau, gente. A gente continua na próxima aula.